O tema da palavra de hoje é essências de um adorador. Esse tema Deus ele foi me dando já faz algum tempo e foi só me dando os detalhes. Quando o pastor desafiou, eu falei assim, caraca, é esse aqui que Deus vai falar. Essências. A essência significa tudo aquilo que é algo original, tudo aquilo que é característica de algo que é algo o central. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Quem usa hidratante aí, quem usa sabonete, eu sei que meu pedreiro usa. Sem preconceito, tá, pessoal? Eu também uso. Se você tem ali um hidratante ou um sabonete de morango, a essência desse hidratante, desse sabonete é o quê? Então, essa essência é de morango. Só que esse tema ele está no plural, então é mais de um, é essências. Porque um adorador de verdade, ele não tem uma essência, ele tem essências. Então é nesse tema que eu queria trabalhar hoje com a igreja. E eu queria falar de um homem que ele tem uma característica, uma das características da essência de um adorador. Esse homem, aparentemente, no início do capítulo de Lucas 1, ele não é normal. Aparentemente ele não é normal. A palavra diz falando que a mãe dele era estéril, o pai dele também já era avançado de idade e eles não poderiam ter filho. Então, o nascimento dele já era algo fora do normal. E o pai dele era sacerdote, o pai dele servia na casa do Senhor. E se nós formos estudar a história, algumas bíblias antigas também, ela tem, se vocês já repararam, ela tem 4 páginas, elas representam a cada uma página representa a cada 100 anos. Foi um tempo que a humanidade ela ficou ali sem ter um profeta. Foram 400 anos e um pouquinho a mais aí. Então, não era normal ter uma pessoa como esse homem foi. Primeiro que ele nasceu de um milagre. A mãe dele não poderia conceber e teve um filho. O pai dele já era de idade avançada e também já tinha 400 anos que não aparecia nenhum profeta em Israel. Eu vou pedir vocês para que abram a palavra em Lucas, no capítulo 1. No versículo de número 5. Pega a palavra assim, segura a Bíblia, não fecha não. Olha para a pessoa que está do seu lado, mostra a tua palavra para ela assim. Fala assim, crê. Creia na palavra. Independente de qualquer coisa, creia na palavra. Eu falei com Deus hoje, falei, Senhor, eu só tenho um compromisso contigo. Doa quem doer. É pregar a palavra de Deus. Então eu espero que Deus ele possa falar profundamente no seu coração, amém? No versículo 5 diz assim, eu vou ler aqui na minha tradução. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era da filha de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, excedendo ele, o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume de sacerdote, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E dirá diante dele o Espírito Santo e a virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de prepararem
de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Até o 17, depois eu completo. Amém? Aqui começa uma história de depois de 400 anos de um profeta chamado João Batista. Quem já ouviu falar? João, ele cresceu no deserto. A palavra diz que João, ele, ao 8º dia, ele foi circuncidado. Era uma prática. Cadê o Fernando? Eu te zoou, cara. João, ele era nazireu. Ele tinha assim, um cabelo assim igual ao do Fernando. A palavra diz que nazireu ele não podia passar a navalha. Então ele tinha a barba e o cabelo grande. E a palavra diz que ele crescia e se reabastecia na graça e no conhecimento. E ele foi levado ao deserto, foi sendo preparado. E a maior característica da essência que me chama ali em João é o crer. Porque no capítulo 1, nos versículos à frente, o Senhor faz essa promessa diretamente para ele. Ali no capítulo, no versículo ao qual nós lemos, é o anjo dizendo diretamente para o pai dele, dizendo uma profecia. Mas em versículos à frente, o Senhor fala diretamente para ele, que Zacarias profetiza sobre a vida de João. Então João, ele desde pequeno, ele recebe essa palavra e ele começa a crer. E me chama a atenção porque muitas vezes nós deixamos de crer justamente quando nós passamos pelo deserto. Quando a palavra ela cita deserto, deserto é o lugar de preparação, deserto é o lugar onde o Senhor vem para nos aprovar, deserto é o lugar onde muitas vezes as coisas ficam mais difíceis, onde a gente começa a fraquejar, onde a gente começa a colocar a fé em dúvida, onde a gente começa a esquecer de Deus, onde a gente começa a desanimar. É o momento de Deus olhar para a gente e falar assim: filho, agora eu quero ver quem é você. Jesus, ele passou por uma experiência dessa. Jesus na cruz, Jesus falou assim: pai, por que me desamparaste? Não é porque Deus abandonou ele, é que ele tinha que fazer uma escolha. A escolha seria dele. Muitas vezes nós não vamos ouvir a voz do Senhor, muitas vezes nós não vamos ouvir Deus falando, porque Deus ele quer ver uma aprovação nossa, porque ele já liberou a palavra. Eu não sei o que tem te deixado desanimado, muitas vezes é o pecado, mas se agarra a palavra, porque a palavra diz assim em João 1, 1 João no capítulo 2, diz assim: ó, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo. Mas Cristiano, eu estou aflito, eu estou desanimado, mas o Senhor vem e diz na carta de João 16, no versículo 33, passai pelas aflições deste mundo e tende mau ânimo, porque eu venci todas elas. Mas Cristiano, eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Legal, o Senhor vai falar a carta de Mateus 28, no versículo 20, ei, guarde meus mandamentos, e eis que estarei contigo todos os dias da sua vida. O deserto não é lugar para a gente desistir. O deserto é lugar para a gente começar a acreditar e demonstrar para o Senhor quem somos nós. A palavra diz que João ele cresceu no deserto. E de verdade, muitas vezes nós só passamos um momento pelo deserto. E nós queremos ser exatamente igual a ele. João ele não tinha um S no peito escrito super-homem. Ele era homem também. Ele era ser humano igual a nós. Muitas vezes quando eu li a história de João, eu falei: cara, esse cara era fora do normal. Mas quando nós lemos a história toda, começamos a estudar a história de João, nós falamos assim: pô, peraí, o nascimento dele foi fora do normal, foi um milagre. A vida dele foi um milagre, mas João era homem igual a cada um de nós. João, ele sofreu os mesmos desejos que cada um de nós sofremos. João, ele tinha as mesmas vontades. João, ele fazia, muitas vezes, ele fazia as mesmas necessidades, e ele tinha mesmo os mesmos pensamentos com a qual nós achamos: caraca, Senhor, me ajuda, me livra desse pensamento. Mas o que chamou a atenção na vida de João foi porque João ele creu na palavra a qual ele recebeu, a qual foi profetizado sobre a vida dele. E muitas vezes nós se esquecemos da palavra que Deus profetizou sobre a nossa vida. Muitas vezes nós se esquecemos de que o Senhor liberou uma palavra, e a palavra do Senhor, a Bíblia diz em Timóteo que ela é apta para ensinar a qualquer tempo. Porque muitas vezes nós não trazemos a palavra à memória. Senhor, eu não estou sentindo. Senhor, eu cheguei hoje aqui na igreja. Senhor, eu não estou sentindo nada, Jesus. Senhor, eu não estou vendo nada. Irmão, você não precisa ver, você não precisa sentir, você tem que crer. É crer. É o crer, é a primeira essência a qual nós estamos trabalhando. A palavra a qual Deus liberou. O pastor hoje ele orou aqui sobre algumas pessoas também que vieram também atrás de um trabalho. E isso é digno.
mas muitas vezes é nesse desespero a qual nós vemos se apegar. Caraca, eu estou desempregado, caraca, velho. A gente esquece do Senhor. Ou muitas vezes nós buscamos o Senhor só por causa disso, só por causa daquilo que Ele pode nos dar. Se você espera do Senhor só por esse tempo, você é o do mais miserável de todos os tempos. Lewis, ele diz assim: se o evangelho, o cristianismo for verdadeiro, ele tem todo o valor, ele tem valor infinito. Agora, se ele for falso, ele não tem valor nenhum. O que ele não pode ser é mais ou menos, porque isso é impossível. Porque se nós falamos que cremos em um Jesus vivo, nós declaramos isso no início, cremos em um Jesus real, porque muitas vezes diante das aflições, diante das dificuldades, nós deixamos de crer em Jesus. Porque quando as coisas começam a apertar, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir mão da palavra que o Senhor nos deu, é abrir mão da palavra ao qual o Senhor Ele colocou em nossos corações, da promessa a qual o Senhor tem para nós. Irmãos, isso aqui é só passagem. Tá difícil? Aguenta firme. Ah, mas aguenta firme, vai passar. A tua realidade de hoje não condiz com aquilo que você vai ser lá na frente. O que você é hoje não vai ser aquilo que você vai ser lá no céu. Lá no céu não vai ter fome, não vai ter falta de desemprego, lá no céu não vai ter dor, lá no céu vai ser alegria diante do Pai. Então aguenta firme. Já viu aquilo que nós temos que trabalhar muito ou estudar muito, porque o resultado dele é bom? É assim no céu. Aqui a gente está passando por uma prova, a gente está estudando muito, a gente está gastando muito as nossas energias, a gente está passando por um deserto muito difícil, mas vai valer a pena. E João, ele tinha isso com ele. João, ele trazia isso para a vida dele, justamente pela palavra que ele recebeu do Senhor. Ele recebeu a palavra antes, já profetizada em Isaías: eis que virá um homem que venha diante de todos, e o nome dele será chamado a voz do que clama no deserto. João, ele sabia da sua missão. Em Mateus, no versículo 11, João, ele se pega ali em uma das suas aflições maior, que foi ele estar preso durante 30 dias. João, ele ficou preso durante 30 dias na cadeia. Depois desses 30 dias, ele manda 2 de seus discípulos procurarem Jesus. E depois desses 30 dias, a qual ele manda esses 2 discípulos procurarem Jesus, cria-se uma dúvida em João. Assim algumas pessoas acham, né? Que João manda os seus discípulos perguntar ao Senhor. Pergunta para ele se é ele mesmo ou devemos esperar outro. Não é assim? Senhor, é isso mesmo? Senhor, eu tenho que passar por isso mesmo, Senhor? Senhor, está difícil, Deus. Está complicado. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, me leva para o céu, Jesus. Volta logo, Jesus. Eu não estou aguentando, Senhor, está difícil. Senhor, eu não estou suportando, Senhor, isso é para mim, Deus. João passou por esses momentos. E João mandou dos seus discípulos perguntarem. Pergunta para ele se é ele mesmo ou se devemos esperar outro. A resposta de Jesus foi algo que sensacional. Aquilo que João talvez não esperaria. Jesus, ele começa a elogiar, vamos dizer assim, na nossa linguagem, rasgar os céus, elogiando João. Jesus começou a falar assim, ó: igual a esse homem, nascido de mulher, não há outro igual. Não há outro igual João. Imagine Jesus falar isso para você, irmão. Ei, dos nascidos de mulher não há outro igual você, mas sim. Dos nascidos de mulher não há outro igual João. Você acha que Jesus foi lá visitar ele? Ele falou lá, vou dar uma visitinha lá. Irmão, João creu na palavra. No momento ali, ele não foi algo que ele somente, eu estava em dúvida, não. Ele queria saber se aquilo que Deus chamou ele para fazer, aquilo que Deus colocou sobre a vida dele, a palavra que Deus liberou sobre a vida dele, ele queria ter aquela sensação de missão cumprida. Porque a missão de João era preparar o caminho para o Senhor. E na dúvida de João era essa: é o Senhor ou eu devo esperar outro? Porque se é o Senhor, missão cumprida. Eu aguentei firme. Então muitas vezes nós vamos se pegar nessa situação que João estava. Vamos estar presos em algumas coisas. Vamos estar aprisionados em algumas coisas. Muitas vezes não é nem pecado.
Muitas vezes é as nossas ideias, os nossos conceitos. Muitas vezes é aquilo que a gente acha que é certo. E nós perguntamos: Senhor, é isso mesmo? Quando há dúvida, quando a dúvida toma conta do nosso coração, nós deixamos de crer em Jesus. Nós falamos: caraca, eu creio em Jesus. Cara, crer em Jesus não é só falar da boca para fora. Crer em Jesus é colocar em prática. Crer em Jesus é esperar, mas o esperar em movimentação. É declarando a palavra. Se está difícil, declara a palavra. O que está escrito na palavra? Ah, é isso, então é isso. Se Deus falou, está falado, eu fecho com Ele. E eu vou pedir vocês também para a gente abrir aqui para continuar. Para o versículo 67. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar de seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos e nos libertaria das mãos dos nossos inimigos, e o servimos sem temor, em santidade e em justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, olha a profecia que o Senhor liberou sobre João. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois há de ir até a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar o seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas estranhas da misericórdia do nosso Deus, com o que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e à sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que se havia de mostrar a Israel. No versículo 80, ele é muito forte, porque, igual eu falei, o deserto ele é lugar de preparo, o deserto ele é lugar de crescimento. E quando nós começamos a crer no deserto, é aí que nós começamos a crescer com Deus. Não pense em você que o crescimento vai vir de uma forma fácil, uma forma que, caraca, eu estou aqui, estou vindo para os cultos toda quinta-feira, toda EBD, todo domingo, e você não vai passar por nenhum problema lá fora para a sua fé ser provada. Você vai, mas é nesse momento a qual você cresce diante de Deus. E a palavra diz que ele ficou no deserto até o momento a qual ele se foi e foi mostrado ao mundo, a qual ele foi e foi começar a viver aquilo que Deus tinha profetizado na vida dele. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes para você começar a viver aquilo que Deus prometeu na sua vida, você vai ter que passar pelo deserto crendo na palavra dele. Se você deixar de crer na palavra de Deus, Deus ele não vai ficar com raiva de você não, irmão. Ele começa tudo de novo, mas o processo é esse. Deus ele não abre mão de princípios, o processo sempre foi esse. O povo para passar na terra prometida, ele teve que passar pelo deserto. O povo para chegar lá na terra que mana leite e mel, eles tiveram que passar pelo deserto. E não vai ser diferente com cada um de nós. João, para ser mostrado ao mundo, para começar a ministrar aquilo que Deus tinha colocado sobre ele, ele teve que passar por um tempo de preparo. João teve que ser aprovado, João teve que ser moldado, João teve que ser tratado, João teve que ser ministrado. E muitas vezes nós queremos que Deus ele venha completar aquilo que ele nos prometeu, sem ao menos passar pelo deserto. Senhor, eu não quero passar por momentos difíceis, Senhor. Senhor, eu não quero, Senhor, passar por esses momentos a qual as pessoas dizem que é o dia mau. Senhor, muitas vezes eu não quero passar, Senhor, sem sentir a Tua presença. Senhor, eu quero te cultuar, Senhor, só se eu sentir a Tua presença. Irmão, vai ter dia que você vai chegar aqui e você não vai sentir nada. O que você precisa é crer, porque a palavra diz que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E a palavra diz, onde estiverem 2, 3... pessoas a mais ali reunidas em nome dele, estaria presente. E é na palavra que eu tenho que crer.
Muitos de nós chegamos no culto achando que Deus, ele está satisfeito por uma canção que eu canto, se eu canto bonito, se eu canto feio. Deus, ele olha o íntimo do nosso coração, irmão. A adoração, ela vem de dentro, é algo que já se transformou lá dentro, e Deus, ele sabe se isso é verdade ou não. Ela pode se expressar também em uma canção, mas ela se expressa também em atitude. A palavra em João diz isso, que Deus, ele procura adoradores, a tais como adoram o Pai em espírito e em verdade. Se aquilo que você colocar para fora não for verdade, irmão, não há adoração. E eu queria falar também de outro profeta. O que me chamou a atenção nesse profeta também, e o nome dele era Davi. Davi, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era pastor, ele era cantor. Davi, ele era profeta, juiz, poeta, agricultor. Davi, ele tinha todas essas qualidades, além de ser rei. Davi, os filhos de Davi são Salomão, Absalão, Tamar, Natã, Adonias, um aqui que eu não sei o nome dele, tem outro ali também. Mas, por que eu quis dessas riquezas de detalhes? Dos dois. É para mostrar para vocês que eles também são seres humanos. E eles conseguiram cumprir a carreira. Nós achamos que é algo impossível. Não, irmão. É o preço que tem que ser pago. E quantos conhecem a história de Davi? Em 2 Samuel, no capítulo 11, Davi, ele comete algo que muitos de nós aqui achamos um absurdo, mas nós cometemos isso todos os dias. Ele vem falando ali de Urias, a qual ele pediu para o chefe lá do quartel lá, que negócio que ia para a parada de guerra lá, pediu que colocasse Urias na frente da batalha, justamente para Urias vir a morrer. E a palavra diz isso, porque ele já estava com desejo na sua esposa Batseba. Então ele criou um desejo pela sua esposa, uma ambição, e Davi então ele pede a Joabe que colocasse Urias em frente da batalha para que ele viesse morrer, para que ele pudesse ficar com a esposa de Urias. E foi isso que aconteceu. E no Salmo 51 tem algo que me chama a atenção em Davi, porque assim como João, a primeira coisa que nós temos que fazer, independente de qualquer coisa, é crer na palavra. Mas ao crer na palavra, nós também temos que tomar uma decisão em nossas vidas. E essa decisão que nós temos que tomar é o arrependimento. E Davi, ele se arrependeu. É por isso que a Bíblia chama Davi o homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele vivia arrependido. Arrependimento não é um sentimento. Não é aquele sentimento, caraca, errei, e continuo fazendo a mesma coisa. Arrependimento é uma mudança de direção. Eu estava indo para lá, mas eu vou para cá agora. Davi, ele estava ciente de tudo aquilo que ele fez estava errado. Davi, ele estava ciente que tudo aquilo que ele fez não agradava ao Senhor, todo o procedimento a qual ele já tinha feito não agradara ao Senhor. E lembrando, Davi já conhecia o Senhor, Davi já era rei, Davi já tinha a palavra sobre a sua vida, sobre Davi já tinha sido derramado o óleo, e Davi mesmo assim cometeu esse tal pecado. Às vezes nós recebemos a palavra, falamos, Senhor, eu creio, continuamos no pecado, e achamos que Deus vai se agradar, sem se arrepender. Deus não se agrada. O arrependimento é outra essência a qual um adorador tem que ter. A primeira é crer, a segunda é se arrepender. Esse primeiro profeta a qual nós falamos, João Batista, a pregação dele era só duas coisas. Uma era chamar os irmãos de raça de víbora, e a outra era arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele não pregava outra coisa além disso. Ele ia lá, chamava, ô víbora, e falava o pecado dos irmãos, e vinha e falava, arrependei-vos. Mudança de direção. Muitos ali, eu creio que já conheciam, assim como se nós formos estudar a palavra, vamos ver que alguns dos que estavam lá também, sendo batizados por João, eram conhecedores da palavra, eram
homens que conheciam a lei. Até alguns deles vão perguntar para ele também, acho que no capítulo 3 de João, vai dizer, por que você batiza? Perguntando algumas coisas para ele. João responde, eis que eu vos batizo com água, mas o que vem depois de mim, ele vos batiza com fogo. E João, ele vem ali, chamando a atenção daqueles ali, pessoas que achavam que verdadeiramente serviam a Jesus por tais conhecerem a lei, por tais já frequentarem as famosas sinagogas ou os famosos templos. E João, ele vem chamando a atenção na hora do batismo. Ele começa a chamar a atenção deles falando, vocês acham que vocês estão agradando a Deus? Vocês acham que vocês estão aí deixando o coração de Deus alegre? E começa a chamar esses homens também, a conhecido como os tais da lei daquela época, de víboras. Aqueles poderosos, e João começa a chamar todos eles, arrependei-vos, suas víboras. João, ele não media esforço para quem ele ia pregar, ele pregava a palavra. Se era grande, se era pequeno, se era rico, se era pobre, ele pregava a palavra. E a palavra que ele pregava era arrependei-vos. E por que nós não queremos muitas vezes se arrependermos daquilo que não se agrada a Deus? Um profeta como João, que só ministrava o arrependimento, um homem como Davi, que na história é conhecido como homem segundo o coração de Deus, eles se arrependeram. E muitas vezes nós não queremos nos arrepender, nós não queremos abrir mão de alguma coisa, nós não queremos mudar a nossa direção por causa dos nossos conceitos, ou porque aquilo que a gente faz nos agrada, ou aquilo que a gente tem feito tem chamado a nossa atenção, mas o Senhor já falou que não tem se agradado, e nós não se arrependemos. E em Salmos 51, amém. Salmos 51, não vou ler ele todo não. Olha a oração de Davi, é um cântico, uma expressão de verdade. Davi, ele foi sincero. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Fazei-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as tuas iniquidades, as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova-me um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Essa foi a oração de Davi. Vou fazer uma pergunta para você: o que é mais importante? Viver os seus conceitos, ou aquilo que você acha que é certo, ou que é errado, aquilo que tem te afastado da presença de Deus, aquilo que tem te tirado da presença de Deus? Porque Davi, ele foi bem sincero na oração dele. Ele falou assim: Senhor, o mais importante para mim é que o Senhor não retire o teu espírito de mim. Davi, ele estava arrependido verdadeiramente. Davi, ele começa a falar um monte de coisa. Senhor, retire tudo, Senhor, tudo, mas no teu espírito não, Senhor. Irmão, pecar nós pecamos, igual a palavra diz lá em 1 João, no versículo 2, no capítulo 2, que o João vem dizendo assim: filhinho, não pequeis, mas se pecar, nós temos advogado justo. E isso é verdade. Se nós pecarmos, Deus, ele vem e nos perdoa. Mas continuar no pecado é aquilo que não agrada ao Senhor. E o arrependimento é uma mudança de direção, e se nós não mudarmos essa direção, automaticamente vai acontecer aquilo que Davi pediu ao Senhor que não viesse a acontecer com ele. Ele falou: Senhor, tire tudo de mim, Senhor, menos o teu espírito, Senhor. Será que vale a pena nós continuarmos naquilo que tem nos afastado do Senhor?
Será que vale a pena nós continuarmos naquela... mas Cristiano, eu não sinto, eu não consigo. Deixa eu te falar, crê na palavra, irmão. Você não precisa sentir, você não precisa ver, o que você precisa é crer. Quando você estiver diante de algo que tem te chamado a atenção, de algo que tem te tirado da presença de Deus, diante de uma dificuldade, você pensa e fala assim: Deus, isso vai te agradar, Senhor? Pai, se eu fazer isso, Pai, eu vou continuar na tua presença, Deus. Pai, se eu fazer isso, Deus, vai te agradar? Papai, isso vai te agradar? Irmão, errar todo mundo já errou. Por isso que eu perguntei no início, quem nunca errou, porque esse lugar aqui não é feito para pessoas que nunca pecaram. O próprio Senhor falou: eu vim para os pecadores e chamar eles ao arrependimento. Mas nós precisamos todos os dias se arrepender. E o arrependimento não é algo que eu me arrependi, acabou, beleza, não. Nós temos que se arrepender, viver arrependidos e morrer arrependidos. Não adianta eu dizer que me arrependi e depois eu voltar tudo de novo, começar a fazer as mesmas coisas. E isso não é arrependimento, isso é constrangimento. O nome disso é constrangimento. E uma essência de um adorador, se nós falamos que somos um verdadeiramente, se nós falamos: Senhor, eu vou ao culto para te adorar, se nós não se arrependermos, se essa essência de adorador, de arrependimento não tiver em nós, como nós temos coragem de falar para o Senhor que somos adoradores? Diante de Deus isso é mentira. A palavra de Deus ela vem dizendo, em João, ele começa a falar: se vocês falarem aí que não tem pecado, você está chamando a Deus de mentiroso. Aí vem em Romanos e diz: todos os pecados e destruídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos se arrepender. Alguns de um pecado, alguns de um procedimento. Vou fazer uma pergunta: só se arrepende quem tem pecado? Alguém pode responder? Fala aí, Leandro. Só se arrepende quem tem pecado? Deus pecou? Em Êxodo, a palavra diz que Deus se arrependeu. Quando o povo fez lá um bezerro para adorar lá, Moisés desce irado, e o Senhor fala: eu vou acabar com todo mundo, eu vou destruir todo mundo. O Senhor ele liberou uma palavra e falou isso: eu vou destruir todo mundo. E Moisés ele começou a clamar: Senhor, faz isso não. O Senhor tirou a gente, Senhor, lá da terra do Egito, Senhor, para acabar conosco aqui. E a palavra diz que Deus se arrependeu, mas o arrependimento de Deus não é porque ele tinha feito algo errado, é a mudança de procedimento. Aquilo que ele ia fazer, ele não fez, ele recuou. Não é que ele tinha pecado. E muitas vezes o que está nos atrapalhando com Deus, e o que nós temos que se arrepender não é o pecado, irmão. Às vezes é o trabalho, é um salário alto, que a gente, caraca, isso aqui. É algo que está tirando o nosso tempo com Deus. É algo que tem nos afastado da comunhão com os irmãos. É algo que tem tirado o nosso tempo de qualidade. Caraca, eu tenho que, sei lá, trabalhar, eu tenho que, isso não é errado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas o tempo com Deus a gente perde. É disso que nós temos que se arrepender também. Não é só das coisas erradas, e sim daquilo que a gente faz, aquilo que a gente acha que é certo, e também tem nos afastado da qualidade com Deus. E essa é uma das essências também a qual eu trouxe hoje. E a outra essência, essa é a mais espetacular de todos, mas sem o crer e sem o se arrepender, não tem como eu chegar nessa essência. Essa essência, João, quando ele estava batizando no Jordão, João ele batizava tipo assim: vai o adúltero, aí vai embora, não peque mais. Aí vai lá o fofoqueiro, aí não peque mais. Aí vai lá o sei lá o que, não peque mais. Ele ia batizando assim, ele ia batizando e falando o nome do pecado das pessoas. Mas teve uma que ele falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí perguntaram para ele: e aí, João, esse aí não tem pecado não? Ele falou: esse aqui não. Esse aí é qual aquele eu falei que vem após mim, aquele qual que eu falei que eu batizaria com água, mas ele vos batizaria com fogo. A terceira essência a qual eu quero falar é Jesus Cristo. E essa é a mais poderosa de todos. A essência de um adorador, se não tiver Jesus, não é um adorador.
E eu estou falando de um Jesus em atitudes, um Jesus vivo, um Jesus real, um Jesus a qual você acorda de manhã e fala assim, vamos tomar café comigo. Não é aquele Jesus a qual nós trazemos para uma religiosidade, a qual nós chegamos só em casa, agradecemos, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, Senhor, amém, vou dormir. Não, não é esse Jesus que eu estou falando. Eu estou falando daquele Jesus que se relaciona, um Jesus que tem intimidade, um Jesus que está todos os dias, que independente dos problemas, Jesus vai estar falando, filho, eu estou aqui do teu lado, filho, crê naquilo que eu te falei, crê porque eu falei que estaria contigo todos os dias da tua vida, filho. Filho, cria um lugar especial no teu quarto para mim, filho. Filho, cria um lugar especial no teu coração. É desse Jesus que eu estou falando. Não é de um Jesus religioso que eu quero falar, que as pessoas inventaram nos dias de hoje. E Jesus, ele tinha tudo isso. Jesus, ele não foi alguém que precisou se arrepender. Jesus, ele não tinha pecado. Jesus, ele era santo. Jesus, ele era puro. Mas Jesus, ele no início recebeu uma palavra, e para Jesus também não foi fácil. A palavra diz que o diabo no monte, ele tentou Jesus. E todo momento Jesus, ele cria na palavra de Deus. O diabo dizia, está escrito isso, isso, isso. Jesus fala assim, também está escrito isso, isso, isso. Porque ele cria na palavra a qual Deus tinha liberado. Mas Jesus, faça isso, 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 isso. Jesus falava, está escrito isso, isso, isso. Jesus cria na palavra. Jesus na cruz, quando não sentia mais, ele falou, Senhor, por que me desamparaste? E ele está no momento de escolha, mas ele não desistiu, ele falou assim, eu vou morrer por eles, porque eu creio. Porque já era profetizado desde o início de Gênesis, que viria um nascido da mulher que salvaria toda a humanidade. E Jesus desde já, ele recebeu aquela palavra nele. E ele era a própria palavra. E ele não deixou de crer em nenhum momento. E Jesus, ele verdadeiramente viveu a palavra. Por isso que a palavra diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era a palavra. E ele guardou com ele. A qual ele tinha recebido. Desde o início já estava profetizado que Jesus seria aquele que viria e nos libertaria de todo o pecado, nos tiraria o peso da condenação. E se nós não tivermos verdadeiramente esses 3 itens, essas 3 essências, ou melhor dizendo, as 2 essências, que é o crer na palavra de Deus e nos arrependermos, nós nunca vamos chegar ao nível de ter Jesus. Porque Jesus, ele não se mede somente em palavras. Jesus também, ele se mede em atitudes. E a palavra diz que Deus, ele se manifestava no meio dos seus com atitude, fazendo os milagres. Ele se manifestava o tempo todo, no momento difícil, glorificando ao Pai. Ou seja, Jesus era a manifestação da própria palavra a qual ele recebeu. Então, por que nós falamos que temos Jesus e muitas vezes nós não manifestamos a palavra, a qual já está liberada sobre a nossa vida? Nós chegamos ao culto, ou chegamos a algum lugar, que ali está reunido o povo de Deus, achamos que é só isso, achamos que Deus, caraca, Deus se alegrou, hoje eu fui para o Obed, caraca, hoje eu vim para EBD. Não, irmão, não é só isso. Jesus, ele tem uma missão para cada um de nós. É lá onde eu trabalho, é onde você estuda, onde você trabalha, onde você está todos os dias. É lá que nós temos que manifestar a essência do Senhor. É lá que nós temos que manifestar Jesus. As pessoas têm que olhar e falar assim, caraca, eu quero conhecer esse Jesus. Nós somos a Bíblia que o mundo precisa ler. As pessoas precisam olhar para nós e ver a essência de Cristo em nós. Eles precisam olhar e ver alguém que crê na palavra. Eles precisam olhar assim, caraca, esse cara está passando por uma dificuldade, por uma perseguição. Esse cara está passando por um momento difícil, mas aquilo que ele recebeu, ele não deixa de crer, ele acredita. Olha lá, cara, o que está acontecendo na vida dele, mas você vai conversar com ele, parece que tem algo diferente nele. É exatamente aquela paz, a paz que excede todo o entendimento. É exatamente aquilo que traz a mudança de dentro para fora. A essência de Jesus é a mais importante de todas, porque a essência de Jesus é o próprio manifestar Jesus. Então Jesus se
nós não tivermos essas duas essências, que é o crer e se arrepender, nós nunca vamos manifestar no lugar onde nós estivermos a essência Jesus. E se nós acharmos que o Senhor está se alegrando só pelo fato de nós virmos à igreja, está errado. Só de nós cantarmos louvores a Ele, está errado. Só de nós falarmos que estamos adorando ao Senhor, isso está errado. Porque se nós sairmos daqui e simplesmente a palavra não fazer efeito em nossas vidas, se nós não crermos da palavra, se nós não se arrependermos e não vivermos arrependidos, não faz sentido. O cristianismo vai ser algo que não vai ter valor em nossas vidas. Vai ser um cristianismo vazio, vai ser algo que não é verdade. Lembrando a fase que eu falei no início, porque se o cristianismo for verdade, ele tem todo o valor. E se for verdade, então por que nós, que se dizemos cristãos, a qual vivemos no cristianismo, vivemos um cristianismo de qualquer jeito? Sem algumas das essências de Jesus. Sem algumas das essências que são os principais. É impossível um evangelho sem crer e um evangelho sem se arrepender. Não tem evangelho se não tiver crer, não tem um evangelho se não tiver se arrepender. Talvez hoje você veja aqui falando assim, caraca, eu vou lá mais um culto. Mas tem algo aí que Deus está incomodando no teu coração, algo que Deus está falando, filho, arrependa-te. Filho, não tem aquilo que eu te falei? Primeiro tu crê na palavra que eu te dei. Depois tu se arrepende. Mas eu não estou sentindo. Arrepende. E para nós fecharmos, vou pedir aos irmãos que abram a palavra em João 3. Do 22, não, João 3, não, João 1, desculpa, João 1, 45 ao 51. Diz assim: Filipe achou Natanael e disse: lhe havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de lá, de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael, vinte com ele, e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde tu me conheces? Jesus lhe respondeu e disse-lhe: antes, Filipe, antes que o Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondendo disse-lhe: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque disse, vim debaixo da figueira, creres? Coisas maiores do que estas verás. E ele disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Irmãos, eu creio que Deus, a palavra já diz isso, né? Que Deus ele colocou em nós já o desejo pela eternidade. Mesmo muitos de nós não o conhecendo, e todos nós temos um vazio dentro de nós, a qual só o Senhor preenche. Você pode ter dinheiro, pode ter carro, moto, pode ter todas as riquezas do mundo, mas se você não tiver Jesus, esse vazio ele continua dentro de você. Costumo dizer que esse vazio é do tamanho do Senhor. Foi o Senhor que colocou. Ele fez esse vazio para que nós viemos a buscar, a preencher justamente com Ele. É por isso que você vê hoje em dia pessoas se matando, pessoas que têm dinheiro se jogando de prédios, pessoas se suicidando. E aqui nessa história, a qual Jesus ele diz para Natanael que desde que, bem antes de que Filipe tivesse chamado ele,
para conhecer Jesus, Jesus falou assim: filho, eu tenho te visto desde a figueira. E aquilo chamou a atenção dele, irmão, porque a figueira era um lugar que só ele sabia. Tem coisas no nosso coração que só Deus sabe. Tem dificuldade na nossa vida que só Deus sabe. Às vezes nem seu marido, nem o seu cônjuge sabe. Às vezes seus pais, seu melhor amigo não sabe. Mas Deus sabe. E foi o que aconteceu com Natanael. Ele começou a declarar essas palavras, né? Pode vir alguma coisa boa lá? Ele falou assim: não, peraí. Aquele lugar lá não vai vir nada de bom. Ou vai vir logo o Filho de Deus daquele lugar? Tá de brincadeira, né? Logo de Miguel Couto. E Jesus libera uma palavra para ele, a qual ele leva um choque. Ele falou assim: eu te conheço desde lá da figueira. Porque o lugar da figueira é o lugar onde ele sentava, o lugar onde ele se abria com o Senhor, o lugar onde ele jogava as palavras, ele falava aquilo que estava no coração dele. Ele começava a expressar todos os desejos, todos os anseios, toda a dificuldade, tudo aquilo que ele passava, tudo aquilo que faltava na vida dele. Natanael, ele começou a declarar, era debaixo da figueira. Então por isso que quando Jesus falou assim: eu te conheço desde a figueira, que tocou no coração dele, porque ele pensou: peraí, não tinha ninguém lá, eu estava sozinho. Como que o Senhor sabe disso? Então verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E aí esse algo desse vazio que está dentro de nós, irmão, eu não sei o que tem te atrapalhado. Muitas vezes nós chegamos no culto, um culto de adoração, e a adoração ela não é somente em louvor, mas o louvor ele também expressa, não que ele não seja, mas ele também expressa, é uma das partes da adoração. E muitas vezes nós chegamos e nós ficamos assim, olhando um para a cara do outro, uns mais felizes, outros mais tristes, porque muitas vezes o diabo tem nos acusado, porque é um pecado que nós cometemos, porque eu não vou cantar, velho, isso eu estou desanimado, mas o Senhor ele tem olhado no fundo do nosso coração, porque foi Ele que colocou a essência de um adorador. O Senhor tem olhado e falado assim: filho, eu estou vendo que às vezes você chega no culto, não consegue abrir a boca para expressar algo para mim. Filho, eu estou vendo que às vezes você chega em casa, não consegue orar, mas no fundo do teu coração, no fundo do teu ser, aonde eu coloquei, tem algo que está dentro de você dizendo: abre a boca para adorar, abre a boca, libera, porque a palavra diz que, deixa bem claro que a adoração, ela quebra barreiras, ela liberta de prisões, e quando nós colocamos para fora, nós somos libertos. Talvez o diabo ele tenha te acusado assim, mas Deus ele tem falado essa noite: filho, eu tenho olhado para o teu coração, eu tenho visto a tua vontade de me adorar, só que o diabo ele tem tentado te aprisionar, o diabo ele tem tentado te prender, o diabo ele tem tentado trazer você para uma esfera a qual é terrena, só te mostrar das dificuldades do dia a dia, a quando eu quero desde já te mostrar que tem algo além. Você não é isso que você está vivendo agora, você não é essa realidade que você está vivendo agora, você não é esse pecado que você não está conseguindo vencer, você não é esse desanimado que está aparecendo, você não é esse aflito qual está aparecendo, você é alguém eterno, alguém que eu criei a minha imagem, a minha semelhança, você é alguém diferente, você é alguém que eu criei com algo diferente, com essências dentro de si, alguém que eu criei para mim adorar, alguém que já tem dentro de si esse vazio que anseia por algo, esse vazio que anseia por glorificar o nome do Senhor. Dentro da gente já tem isso. Nós muitas vezes chegamos no culto, seja pecado, seja o que for, mas nós se sentimos tristes por não conseguir expressar algo por Senhor, e isso é normal, isso é algo que o Espírito Santo, ele, não que ele se agrade porque a gente está assim, mas ele se agrade por nós sentirmos tristes. E quando essa tristeza bate no nosso coração, o Senhor olha para nós e fala assim: filho, eu estou vendo verdadeiramente dentro do teu coração a sua vontade de me adorar. Eu estou vendo, assim como ele fez Natanael, eu estou vendo o que ninguém vê. Às vezes você está aí chutando o vento, às vezes você está olhando para os irmãos, um pulando, um adorando, mas você mesmo não consegue fazer porque tem algumas coisas te aprisionando, tem algumas coisas te segurando. E eu quero dizer a você nessa noite, a adoração ela rompe barreiras, ela quebra barreiras, aquilo que te segurava, aquilo que te prendia, eu declaro hoje que a palavra de Deus vai te libertar. É pecado? Vamos lá para a palavra de João. É o pecado? Só crendo na palavra, irmão. Aquele que pecar, eu já falei para não pecar, mas aquele que pecar, confessa o seu pecado, que eu sou fiel e justo para perdoar. Está desanimado? Vem para a palavra. O Senhor fala em João 16, versículo 33, passar pela aflição desse mundo com bom ânimo, porque eu venci todas elas. Mas Cristiano, eu não estou sentindo a presença, como que eu vou fazer isso? Só crer, porque Jesus fala assim, eis que estarei contigo todos os dias da tua vida.
Eu não estou te perguntando se você sente, eu não estou perguntando se você está triste porque você pecou. Eu estou falando hoje à noite, daqui para frente, você pode mudar a sua história. Você pode sair daqui liberto, você falar, Senhor, até aquele pecado que me aprisionava, Senhor, eu declaro, Pai, porque a Tua palavra já diz, Senhor, Pai, que quando eu confessar o meu pecado, o Senhor é fiel e justo para me purificar, Senhor. Pai, então diante de Ti, Senhor, eu confesso, Senhor, aquilo que eu pequei, eu confesso os meus erros, tudo que eu fiz, assim como Davi fez, Senhor. Davi estava arrependido, ele começou a falar tudo aquilo, Senhor, que estava no coração dele, começou a falar as verdades, o Senhor perdoou Davi, e Davi foi o que foi. Nós conhecemos ele como homem segundo o coração de Deus, e essa noite você tem a possibilidade, a oportunidade de fazer isso, e expressar para o Senhor, Senhor, é isso que eu quero dizer para o Senhor, eu estava desanimado, eu cheguei aqui no culto hoje, Senhor, eu vim não sei porquê, porque eu tenho um compromisso de vir aos domingos ao culto, mas eu não estava com vontade de vir não, Senhor. Mas me perdoa, Senhor, daqui para frente eu vou mudar, Jesus. O Senhor vai me mudar, Senhor, porque eu creio na Tua palavra, eu quero ser igual João, Senhor. João não precisou ficar sentindo algumas coisas ou outras, Senhor. João, ele, Pai, em nome de Jesus, ele creu na palavra a qual o Senhor libertou, Senhor. Senhor, me ajuda a crer na palavra a qual o Senhor libertou. Pastor, me ajuda com o seu dom? E nessa noite eu queria que nós viéssemos fazer algo diferente. Eu vou pedir você que curva a sua cabeça.